Olá, amigos do nosso canal Realidade Fantástica. Continuando essa nossa série sobre grandes figuras do esoterismo e do ocultismo, apresentaremos hoje Eliphas Levi e o Despertar dos Magos. Os ocultistas europeus que fizeram história no século XIX e que influenciaram as gerações posteriores, como Papy e Stanislas de Gaïta, sempre apontavam um nome com gratidão e reverência, vendo nele um mestre reconhecido. Era Eliphas Levi. E se Papy, por um lado, é tido como o renovador do ocultismo europeu, Eliphas Levi é considerado nada menos do que o responsável pelo seu despertar. Cabalista, mago, ocultista, historiador, filósofo, poeta e artista, qual é a verdadeira história por trás desse homem a quem gerações de buscadores espirituais proclamam como o maior ocultista do século XIX? Alphonse Louis Constant nasceu em Paris em 8 de fevereiro de 1810, em uma família simples, e ingressou no presbitério da Igreja Católica de Saint-Louis e mais tarde no seminário de Saint-Nicolas do Chardonnay. Estava decidido pela carreira eclesiástica e foi transferido para o seminário de Issy para cursar filosofia e, na sequência, esteve em Saint-Sulpice, onde estudou teologia. Foi ordenado diácono em 19 de dezembro de 1835 e quase chegou a ser sacerdote, não fosse o amor que sentiu por uma jovem, sua protegida, e em função disso teve que abandonar a vida religiosa para o choque de seus familiares e amigos. Após mais de 2 décadas de vida eclesiástica, Alphonse deixou o seminário para enfrentar o mundo, e é nesse período que o grande mistério começou a se instalar em sua vida. Após tentar várias atividades, sobretudo como pintor e jornalista, em 1839 sentiu-se atraído para o convento de Solesmes, na época presidido por um abade herege, e na biblioteca do convento, que dispunha de mais de 20.000 volumes, Alphonse mergulhou no estudo das religiões, do gnosticismo, do ocultismo, da cabala e da astrologia. Com isso, a mística cristã apareceu-lhe sob outros contornos. E na historiografia oculta aventa-se que foi também, neste período, que Alphonse fez sua iniciação na misteriosa fraternidade da Rosa Cruz, assim como conheceu os mistérios martinistas. Mais tarde, ele viria também a ser iniciado na maçonaria. Os ensinamentos de grandes iniciados como Raimundo Lúlio e Henri Cornel Agrippa foram-lhe revelados, além da cabala, da qual ele se tornou um mestre e propagador. A partir daí assumiu o pseudônimo místico de Eliphas Levi, nome com o qual se eternizaria. Seu saber passou a ser tão profundo, sua erudição tão espetacular e seus poderes místicos tão desconcertantes, que lhe valeram a perseguição da Igreja Católica, que antes o acolhera, e a qual, não obstante, ele nunca deixaria de defender. Chegou até mesmo a ser preso, acusado de apostasia, heresia e mesmo insubordinação política. Mas a luz que doravante brilhava em sua alma não poderia mais ser refreada. Fez várias viagens que levaram-no a contactar ocultistas em lugares diversos da Europa. Entre eles se destacam o filósofo e matemático franco-polonês Joseph Maria Wen Wronski, que era também um grande iniciado, e o famoso místico inglês Edward Burr Lytton, autor de inúmeros livros de sucesso, sobretudo da novela Rosa Cruz Zanoni, considerada como o maior romance ocultista da modernidade. O encontro de Eliphas Levi com Burr Lytton
Ocorreu em 1854, em Londres, e juntos realizaram inúmeras cerimônias ocultistas secretas, trocando conhecimentos e habilidades. Muitos registros dessas cerimônias foram, posteriormente, parar nas mãos de Papi, um dos discípulos póstumos de Eliphas Levi. Uma cerimônia mística, contudo, seria muito comentada pelos discípulos de Levi. Ele, juntamente com Lytton, teria realizado uma operação de alta magia, onde uma comunicação psíquica teria sido estabelecida com 3 grandes mestres da humanidade: Jesus, São João e Apolônio de Tiana. Como resultado, as chaves da interpretação do livro do Apocalipse da Bíblia e, sobretudo, dos 7 selos, teriam sido entregues aos 2 adeptos. E, de fato, em seus escritos, Eliphas Levi sempre afirmava que o Apocalipse de São João é um livro cabalístico e somente compreensível com as chaves fornecidas pela Cabala. No ano seguinte, em 1855, Eliphas Levi publicou o livro que é considerado como um divisor de águas dentre as publicações esotéricas dos últimos séculos, intitulado Dogma e Ritual de Alta Magia. Sublime, poético, erudito, desconcertante, não faltam adjetivos para caracterizar esta obra, de leitura obrigatória para todo estudante de esoterismo. Nela, Eliphas expõe tanto o dogma do ocultismo como o ritual pelo qual as leis cósmicas operam, estando nas mãos do autêntico iniciado o controle e o domínio de saber tão prodigioso. Supõe-se que este livro tenha sido confeccionado num ambiente Rosa Cruz, a ordem principal a qual Eliphas Levi pertencia, mas de todo modo, desde sua publicação, foi imediatamente aclamado e nunca mais deixou de ser reimpresso, sendo ainda hoje um livro muito procurado, tanto por curiosos como por estudantes sinceros. No prólogo do famoso livro, Eliphas Levi nos diz: descobertos os grandes segredos da religião e da ciência dos magos, com a consequente revelação da unidade do dogma universal ao mundo, o fanatismo é destruído e os milagres explicados pela razão. O Verbo humano, Criador das maravilhas humanas, casa-se com o Verbo divino para sempre e produz a cessação da antinomia universal, fazendo-nos entender que a harmonia é decorrente da analogia dos contrários. Já um dos grandes axiomas místicos de Eliphas Levi, constantes no livro e que desconcerta muitos leitores não iniciados é: o diabo é Deus visto ao contrário. Em outras palavras, o diabo é apenas a ausência de Deus, assim como a escuridão não é um ente positivo, mas a ausência da luz. O diabo, segundo Eliphas Levi, é a ignorância, quando não iluminada pela sabedoria. Assim, o homem carrega em si Deus e o diabo, a sabedoria e os vícios. O livre-arbítrio lhe foi dado para vencer um em benefício do outro. No dogma e ritual de alta magia, encontram-se também desenhos admiráveis de simbologia oculta, ilustrando princípios cósmicos, todos da pena do próprio Eliphas Levi. E 3 deles entrariam para o inconsciente coletivo dos leitores ao redor do mundo. A figura de Baphomet, ou Bode de Mendes, associada pelos não iniciados a Satanás, e que assusta muitos ainda hoje, é na verdade um arquétipo esotérico antigo que representa a iniciação. Sua explicação oculta é dada no livro por Eliphas Levi. Outro emblema muito famoso é o selo de Salomão, estilizado por Levi. Ali vemos o entrelaçamento do macrocosmo e do microcosmo, a lei mística que diz que tudo está em tudo.
Por fim, o pentagrama, associado ao nome de Deus em hebraico, ou tetragramaton. Neste símbolo tem-se o homem completo e iniciado, aquele que encontrou a Deus. A partir de então, outros livros magistrais seriam publicados por Eliphas Levi com o mesmo sucesso, como O Grande Arcano, História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, As Origens da Cabala e Os Paradoxos da Sabedoria Oculta, entre outros. Muitos destes livros estão hoje traduzidos em inúmeras línguas e no Brasil vieram a lume pela editora Pensamento. No livro Curso de Filosofia Oculta, temos publicada parte da correspondência iniciática trocada entre Eliphas Levi e um de seus mais avançados discípulos, o barão italiano Nicola Giuseppe Spendalieri, martinista e estudioso de Cabala. Posteriormente, o barão Spendalieri transmitiria muitos escritos de seu mestre à fantástica iniciada russa Helena Blavatsky, ela que também citou Levi em vários de seus livros, sendo que alguns historiadores sugerem que Eliphas Levi e Blavatsky chegaram a se encontrar, uma vez que ambos eram mensageiros da grande fraternidade oculta que dirige os destinos espirituais da humanidade, a Grande Fraternidade Branca. A esta altura, Eliphas Levi já era uma celebridade, sendo contatado por estudantes ocultistas e mesmo detratores de vários países. Aclamado, odiado, temido, perseguido, sempre manteve-se humilde, preferindo a caridade ao invés da vingança. Ele foi o mestre, em torno do qual orbitou a próxima geração de ocultistas europeus liderados por Papi. Eliphas Levi faleceu em 31 de maio de 1875, tendo sido força para os fracos, cura para os enfermos, sabedoria para os ignorantes e mestre para os ocultistas. Seu nome é sinônimo do mistério e da magia, permanecendo brilhando na constelação cósmica daqueles que se apaixonaram pela verdade. Obrigado por estar conosco em mais um vídeo. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe aqui o seu like e compartilhe com seus amigos, pois isto é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Até o nosso próximo encontro e lembre-se, o mistério está entre nós.